Olá, estudantes do segundo e terceiro ano. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Temos mais uma aula de história. Vamos lá para os nossos combinados, né? Lembre-se de ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave sempre suas mãos. E ache um lugar confortável para você colocar o seu material, porque hoje nós temos bastante coisas para aprender e para fazer, certo? Olha os materiais que a gente vai precisar hoje. Nós vamos precisar de um caderno. Se não tem o caderno, pode ser na folha, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempinho para você pegar todos esses materiais, certo? Já pegou todos os seus materiais? Então vamos começar. Primeiro vamos fazer uma revisão da aula passada. Na aula passada nós falamos dos diferentes modos de se alimentar. A alimentação ele se confunde com a história da humanidade. É um dos responsáveis pela nossa sobrevivência. É ela que ajuda no nosso desempenho tanto físico como intelectual. E além de ser um papel bem importante para costume, para a cultura de um povo, certo? Lembra que eu falei que a alimentação dos filhos é reflexo da alimentação dos pais? Sabia disso? Até eu li junto com vocês um texto que contava como que era a alimentação da avó. Lembram disso? E tem que pensar que na época daquela avózinha que a gente leu o texto, não tinha os mesmos recursos que tem hoje. Não tinha água encanada, muitas vezes tinha que buscar a água em poços ou até em rios. Também não tinha a eletricidade, então não tinha nem geladeira, nem micro-ondas, nem o fogão elétrico. Eu até mostrei da fornalha e do forno a lenha, lembram disso? Sem contar que era uma alimentação muito mais saudável, porque eles plantavam os próprios alimentos. Não era que nem hoje em dia, que tem o mercado, que tem uma variedade muito grande, mas também tem algumas coisas lá que não são tão saudáveis, certo? E falamos da alimentação na pré-história. O homem pré-histórico, ele caçava e coletava frutas silvestres, né? E quando ele caçava, ele se alimentava na hora. Ele dividia com o seu grupo e eles comiam esses alimentos crus, que não devia ser muito legal. Com a descoberta do fogo, eles começaram a cozinhar, a assar. E é um costume que até hoje a gente faz, certo? Falamos da alimentação dos povos egípcios. Os faraós faziam grandes festas onde eles se reuniam. E além do alimento, eles se reuniam para conversar e se divertir. E nessas festas tinha carnes e peixes grelhados, tinha frutas, bolos. E tinha umas coisas que eram legais e outras não. Tinha uma serviçal que passava para eles lavarem as mãos, lembra que eu falei disso? E tinha outra que passava com uma bacia para aqueles convidados que estavam se sentindo mal vomitarem. Isso não é legal. E falamos dos povos romanos. Aqui eu deixei só uma imagem. E essa imagem fala das panificadoras públicas ou as fornalhas, onde as pessoas pagavam uma pequena taxa para assar seus alimentos. Vimos também que há muitos alimentos que a gente consome hoje em dia têm influências com os imigrantes. Por exemplo, de origem italiana, o macarrão, a pizza. De origem alemã, o cookie ou cuca, né, que é aquele bolo com farofa. O joelho de porco. A salsicha, o chucrute, que é aquele do repolho fermentado. De origem japonesa, né, alguns temperos diferentes, como o shoyu e o costume de comer peixe cru em sashimi e sushi, certo? E falamos também dos continentes. Temos 6 continentes e eu coloquei
três aqui que tem algumas curiosidades. É claro que cada continente tem muito mais coisas, mas a gente vai falar uma de cada, certo? De origem africana. Lá em Cabo Verde, eles têm o costume de usar o pilão, que eles moem os alimentos, e são várias pessoas ao mesmo tempo para moer esse alimento, principalmente o milho, o café, o arroz, para descascar o arroz, certo? De origem asiática, nós falamos dos mercados flutuantes, que fica na Tailândia, que eles dentro dos barcos, eles fazem uma verdadeira cozinha para vender alimentos e para preparar alimentos. E de origem europeia, das nonas, das avós, com as suas técnicas diferentes de fazer massa, macarrão, muito interessante, né? Vamos lá! Falamos também da origem de alguns alimentos indígenas. Já estudamos que os índios tinham o hábito de caçar, pescar e coletar frutos silvestres. Vamos falar dos frutos silvestres. O que eles coletavam? Coletavam castanhas, frutas, raízes. E com o tempo eles começaram a fazer a roça, né? A plantar em volta da aldeia, principalmente o milho e a mandioca. E a gente até aprendeu um pouquinho sobre a lenda da mandioca. Olha lá os jogos que vocês fizeram, os jogos da memória. Foi bem legal, teve gente que fez igual o meu, de frutas, mas teve gente que fez de café da manhã, os doces que mais gostam. Eu vou dar um tempinho aí para vocês verem essas atividades, certo? Legal ver a atividade dos colegas e você continue fazendo as suas atividades com bastante atenção e capricho, certo? Vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos para a aula 8 e vamos falar da ocupação e povoamento da cidade de Curitiba. Então lá no seu caderno escreva a data de hoje, aula 8, História, ocupação e povoamento da cidade de Curitiba. Eu vou dar um tempo para você fazer essa atividade, certo?
continuar? Nessa aula nós vamos lembrar de algumas coisas importantes que a gente já estudou. Por exemplo, sobre os povos originários, que são aqueles povos que viviam em um lugar, em uma região, antes de ser colonizado por outros povos. Aqui nos campos de Curitiba, aqui no Paraná, no Brasil, eram os indígenas. Olhem lá essa imagem. Aqui nessas terras habitavam os índios tinguis, da nação Tupi-Guarani. Durante milhares de anos viveram em perfeita harmonia com a natureza. Isso a gente já tinha visto, né? Aqui, então, nos campos de Curitiba, tinha os tinguis, eram os indígenas daqui, os povos originários daqui. E lembro que a gente estudou que eles moravam nas tindiqueras. Tindiqueras, a tradução dessa palavra indígena é buraco de tingui. Olha esse desenho de como eram as tindiqueras, certo? Hoje nós vamos continuar com o gibi, né? Viagem pela história de Curitiba. E hoje nós vamos para a parte 4, que vai contar a história do cacique Tindiquera. E você sabe o que é um cacique? Cacique é um termo usado para designar o indígena que é responsável por uma aldeia. É uma espécie de um chefe político. E ele cuidava de questões referentes ao modo de vida, aos rituais e até mesmo às punições quando tinha alguém que fizesse alguma coisa errada. Para conhecer a história do cacique Tindiquera, a gente vai fazer uma viagem no tempo com a turminha do Curitibinha. E essa viagem vai nos levar até as margens do rio Atuba, lá onde começou a vilinha. Olhem lá as imagens. Estes pinhões mágicos levarão a uma breve viagem no tempo. Nossa! Quem diria que a nossa cidade surgiu por causa da mineração? Olhem como tudo era diferente. Então, olha, eles foram parar lá na vilinha, certo? Mas antes de continuar essa história, nós vamos ler uma história sobre a origem de Curitiba. Essa história foi contada por Rui Wachowski. Você sabe quem foi Rui Wachowski? Rui Wachowski foi um historiador. Olha lá na imagem, tem uma foto dele e alguns dos livros que ele escreveu. Ele escreveu muitos livros. Ele nasceu no dia 26 de maio de 1936, em Itaiópolis, em Santa Catarina, e faleceu em 19 de agosto de 2000, em Curitiba, aqui em Curitiba. Ele era professor, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Na década de 1970, ele idealizou o primeiro curso livre e gratuito dedicado sobre a história de Curitiba. E ele também criou a Semana de História na Academia Paranaense de Letras. Ele era um grande estudioso da história do Paraná, da história de Curitiba e sobre a colonização polonesa. E você sabe o que um historiador faz? Vamos aprender? Olha lá, vamos aprender um pouquinho sobre o historiador. Olhem a imagem. O historiador faz um trabalho minucioso de pesquisa, esperando encontrar vestígios do ser humano no passado, que possam ajudá-lo a decifrar e a entender a história. Estes vestígios são o que são chamados de fontes históricas. Em outras palavras, as fontes históricas, através de seus sinais e interpretações, permitem que o historiador possa reconstruir e recontar a história. E o que são fontes históricas? Fontes históricas são os documentos, são construções, são obras de arte como as pinturas, as esculturas, fotografias, as músicas, os filmes. São objetos antigos, diários, mapas, depoimentos das pessoas, entre outros. Legal conhecer um pouquinho desse trabalho, mas vamos voltar lá para a nossa história. Então essa história foi escrita pelo historiador Rui Wachowski e fala um pouquinho da origem de Curitiba. Vamos ler? Origem de Curitiba. Conta uma tradição antiga que Soares do Vale, membro de uma conhecida família de São Paulo, desentendeu-se com o governador da capitania e teve que fugir devido à perseguição que lhe moveu o dito governador. Ele embrenhou-se então pelos sertões, vindo a sair nos Campos Gerais paranaense, chegando às Campinas de Curitiba. Foi então que escreveu para o sogro, a fim de que viesse e lhe trouxesse a mulher e os filhos. Isto de fato aconteceu.
estabelecendo-se a família nos campos de Curitiba, na pequena povoação de nome Vilinha, localizada às margens do riacho Atuba. Então, olhe lá o que a gente leu. Esse senhor Soares do Vale, ele teve um desentendimento onde ele morava com o governador e ele precisou sair daquele lugar e saiu embrenhando-se das matas procurando um novo lugar para viver. Quando ele chegou aqui nas Campos de Curitiba, ou Campinas de Curitiba, ele disse: aqui que é onde eu vou viver. Pediu para o sogro trazer toda a família para que eles pudessem começar a vida aqui. E é assim que é uma das histórias de como começou Curitiba, certo? Vamos continuar com a nossa história junto com o Curitibinha? Oi, eu Itiba. Eu esperar visitantes do tempo. Como você nos reconheceu? Como sabia que viríamos? Vocês, diferente, espírito da árvore do pinhão avisar. Há sorriso que falou para ele. Viemos conhecer o cacique Tindiquera. Cacique estar ocupado procurando local para instalar a vila. Pera lá, o que significa instalar a vila? Vamos procurar no dicionário? Já deixei marcadinho aqui pra gente, ó. Instalar significa estabelecer, dispor para funcionar, alojar, inaugurar, abrigar, acolher, acomodar, alojar, domiciliar, hospedar. Então, o instalar a vila, vocês vão dizer, mas já tinha vilinha. Na verdade, eles queriam instalar onde ia começar a cidade maior, que seria a igreja, certo? Vamos continuar com a nossa história? Mas a turma veio para conhecer o cacique Tindiquera e eles estavam bem ansiosos por isso. Vejam lá na imagem. Foi para ver isso que viemos. Leve-nos até ele, por favor. Itibá leva. Mas antes de continuar essa história, nós vamos ouvir uma lenda sobre a origem de Curitiba. E você sabe o que é uma lenda? A gente já estudou aqui na aula passada, a gente falou da lenda da mandioca. Mas antes de começar, eu quero olhar essas duas imagens que tem aqui, que são os selos. Você sabe o que é selo? Selo era usado antigamente, não tão antigamente assim, para colocar nas cartas, para a gente enviar as cartas. Hoje em dia usa-se mais um carimbo. Até se você perguntar para o pai, para a mãe, eles podem até ter algumas cartas que ainda têm selos. E esses selos, eles eram feitos em datas comemorativas ou sobre história, que nem esse daí, ou sobre alguns personagens. Ali nós temos dois selos, certo? Um é sobre a lenda da mandioca, que a gente já escutou, e a outra é sobre a lenda do Guaraná. Esse nós não escutamos ainda, mas se você quer conhecer, pesquise aí, que é bem legal. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos, de caráter fantástico ou fictício. As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais que são meramente produtos da imaginação humana. Mas uma coisa é importante, algumas lendas realmente são verdadeiras, aconteceram. E vamos lá ler então a lenda que tem sobre a origem de Curitiba. Conta a lenda que todas as manhãs, na capela do local, a imagem de Nossa Senhora da Luz, que ali era venerada, estava voltada para o lado onde queria que fosse erigida sua igreja definitiva. A lenda ainda conta que, para continuar a ter uma boa amizade com os indígenas locais, os povoadores convidaram o cacique de uma tribo tingui, que habitava a região, para indicar-lhes o local mais apropriado para a construção da igreja. Esse cacique aceitou o convite e, depois de procurar um bom lugar, fincou uma vara no chão dizendo: Coré e Tuba, isto é, muito pinhão, aqui. Olha que interessante, a imagem de Nossa Senhora da Luz sempre olhava para a mesma direção, por mais que movessem ela, conta a lenda que ela se movia e ficava sempre olhando para aquela direção. Chamaram um cacique daquele lugar, um cacique tingui, que é o cacique Tindiquera, e pediram para ele ver qual era o melhor local para construir a igreja para a devoção a essa santa, certo?
e ele mostrou o local e falou o Coretuba. Vamos ver essa história agora com as imagens do Curitibinha. Vamos ver a imagem lá. Veja a imagem de Nossa Senhora da Luz, por causa da imagem que Tindiquera estar ocupado. A imagem ali aparece a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é a santa padroeira da cidade de Curitiba. Todos os dias, a imagem da Nossa Senhora da Luz amanhece virada para olhar para lá. Então é lá que vamos encontrar o Tindiquera? Para os moradores, esse era um sinal para que a capela da vilinha fosse erguida naquela direção. Mas como ali a terra era dos tinguis, pediram ao Tindiquera para que escolhesse o local, evitando ter problemas com o meu povo índio. Eu não devia ter faltado na aula de história. Concordo, é feio matar aula. Vejam lá longe o cacique Tindiquera. Coretuba, isto é, muito pinhão aqui. Olhem que legal, bem nessa viagem pelo tempo, o Curitibinha chegou bem na hora que o Tindiquera estava colocando, né, a vara na terra e dizendo Coretuba. Aqui era lugar de muito pinhão, e a gente já estudou isso, certo? Lembram lá que Curitiba vem do nome de duas palavras indígenas. O coré quer dizer pinheiro, araucária, pinhões, e o etuba, que é quantidade, muitos. Juntando os dois, então fica a terra dos pinheirais ou terra de muito pinhão. Já vimos isso em outra aula, né? Que emoção! Obrigado, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, por nos proporcionar este momento. Chegou a hora de voltar. Já vimos o cacique Tindiquera. Foi um passeio muito legal. Da hora a história de Curitiba. Conhecemos até uma lenda. E a nossa viagem do tempo para conhecer o cacique Tindiquera terminou aqui. Mas não pense que a nossa aula terminou, não. Nós temos algumas atividades para fazer. Vamos lá? A primeira atividade é um nome oculto. Dentro dessas letras tem um caminho. Você vai seguir esse caminho e achar o nome de um personagem bem importante na história da cidade de Curitiba, certo? Eu vou dar um tempinho aí para você fazer.
viram qual é o personagem oculto? Vamos corrigir? Vamos ver se está certo. Olha lá. A primeira letra é o C, o A, outro C, o I, o Q, o U, o E. Já formou a palavra cacique, ficou fácil, né? Depois tem a letra T, o I, o N, o D, o I, o Q, o U, o E, o R e o A. Então formou Cacique Tindiquera. E ele foi um personagem bem importante, foi ele que deu o nome da nossa cidade, certo? Agora vamos para uma outra atividade. Vamos fazer um jogo de 7 erros. E você vai fazer como no seu caderno? Você vai colocar do seu caderno, escrever jogo dos 7 erros, escrever do 1 ao 7 e colocar qual é esse erro. Depois a gente vai ver se você fez tudo certinho. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
terminou? Vamos ver se você conseguiu achar os 7 erros? Eu vou falar em uma ordem aqui, não precisa ser dessa ordem aí, mas veja se você conseguiu marcar todos. Primeiro erro que eu achei foi lá o brinco da Graciosa. Em uma imagem ela está com um brinco, na outra ela está sem. A outra foi no macacão do Curitibinha. No macacão ele tem um coração, na outra imagem não tem o coração. A outra foi o cabelo do Curitibinha. Lembra que o Curitibinha, ele tem o cabelo de folha, mas não tem aquele meinho da folha, certo? A outra foi o colar do Itiba, que ele tá sem o colar. A outra foi lá no sapato da Zezé, que tá faltando um detalhe. E daí a boca do Fosco. Nenhuma ele está com a boca bem alegre, nem outra parece que ele está meio assustado. Então foi o outro erro que eu achei. E para terminar, lá na orelha do Curiticão, que está faltando também o mesmo sinalzinho de folha que tem lá no cabelo do Curitibinha. Acertaram tudo aí? Conseguiram escrever todos os erros? Vamos lá para outra atividade? Agora você vai escrever ou desenhar o que você aprendeu na aula de hoje sobre o cacique Tindiquera, certo? Então vou dar um tempo aí para você realizar essa atividade.
Conseguiu terminar? Se não conseguiu, você pode terminar depois. Mas hoje nós vimos duas histórias diferentes sobre a origem de Curitiba. Aquela da família Soares do Vale, que ele se estabeleceu aqui e chamou toda a família, né, para vir morar aqui, e essa lenda do cacique Tindiquera, que sempre a imagem ficava olhando para o mesmo lugar e ele mostrou aonde que deveria ser erguida a igreja em homenagem à santa padroeira aqui de Curitiba. E por hoje é só. Nossa aula terminou e a gente se encontra semana que vem na próxima aula. Tudo de bom para vocês e até!